Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de março, está começando o Boletim Legislativo. E em sessão solene, a Câmara homenageou o histórico espiritual religioso e de assistência social da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que também mantém uma faculdade cristã. A instituição recebeu do Legislativo a Medalha de Mérito Educacional. A proposta da honraria foi apresentada pelos vereadores Dr. Elton e Renato Santiago como agradecimento pelo trabalho de evangelização e educação realizado na cidade. Esse é o Deus que te conduz. As palavras de fé e adoração deram um tom da sessão solene que homenageou a Igreja da Cidade de São José dos Campos com a Medalha de Mérito Educacional. A proposta apresentada pelos vereadores Dr. Elton e Renato Santiago teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho da instituição, que é mantenedora da Faculdade Cristã da Cidade e também do Colégio Inspire. Além de fiéis e do corpo docente dos centros educacionais, participaram da solenidade os pastores Carlito Paz e Leila Paz, líderes da Igreja da Cidade de São José dos Campos, o reitor do ITA, Anderson Correia, o diretor da Faculdade Cristã da Cidade, Bruno Costa, e o secretário de Educação do município, Johnny Santos. O vereador Dr. Elton defendeu a importância da educação em uma sociedade e comentou o papel do cristianismo como eixo fundador de inúmeras universidades e centros de pesquisas espalhados pelo mundo. A homenagem e reconhecimento que hoje fazemos torna-se fundamental, pois a preocupação da Igreja da Cidade com questões como o desenvolvimento da educação demonstra o afinco da instituição para desenvolvimento dos talentos humanos com eficiência, eficácia e efetividade de forma proativa e também sustentável. Além disso, a iniciativa confirma a busca pelo respeito e valorização do ser humano com solidariedade, dignidade, caráter e integridade. Também enaltecendo o trabalho educacional promovido pela Igreja da Cidade, o vereador Renato Santiago fez um discurso pessoal, já que é professor do Colégio Inspire. Ele ainda comentou sobre o impacto que a educação tem na transformação de vidas. Ser professor é um dom que Deus entrega. E cabe a você construir o seu caminho, que não será fácil. Mas, fazendo as escolhas certas, com ele, fica mais suave. Tenho muito orgulho de fazer parte desse corpo docente do colégio até hoje. Educação muda as pessoas. E essas pessoas é que vão transformar o mundo. A Igreja da Cidade atua no Vale do Paraíba desde 1942, com a missão de evangelizar e ajudar no desenvolvimento de São José dos Campos e região. Na busca em contribuir com a educação do município, a instituição inaugurou o Colégio Inspire em 2013 e há 3 anos decidiu fundar a Faculdade Cristã da Cidade, trajetórias que foram exibidas em vídeos institucionais apresentados na solenidade. O destaque deste trabalho foi mencionado pelo reitor do ITA, Anderson Correia, que parabenizou o histórico de sucesso dos centros educacionais. E hoje a gente está num ambiente onde a educação é necessária, em todos os segmentos e principalmente agora, depois da Covid. E a formação de professores é essencial também. O secretário sabe aqui os esforços, né, que a Prefeitura vem fazendo para a formação de professores, até os nossos professores do ITA estiveram com o secretário recentemente para propor um curso de formação de professores também, para colaborar com a Prefeitura. Então, a Faculdade Cristã da Cidade está fazendo algo que já é de interesse, não interesse pessoal, interesse da sociedade brasileira. Quem também fez questão de valorizar o papel transformador da educação foi o diretor da Faculdade Cristã da Cidade, Bruno Costa. Ele frisou que a instituição recebeu nota 4,46 no credenciamento do Ministério da Educação e o curso de Pedagogia recebeu conceito 5, nota máxima. Com ética cristã, cursos inovadores, a preocupação com a educação integral dos alunos, nós vamos conseguir mudar vidas. Vamos crescer com São José e vamos gerar oportunidades para toda a nossa população. A medalha de mérito educacional professor Everardo Miranda Passos foi entregue aos pastores Carlito Paz e Leila Paz em mãos pelos vereadores Dr. Elton e Renato Santiago. Ao receber a honraria, o pastor Carlito Paz relembrou um pouco da história da Igreja da Cidade e valorizou as conquistas da Faculdade Cristã da Cidade.
Ele destacou que os trabalhos educacionais serão um legado para o município. Cremos que a transformação de um indivíduo e da sociedade vem pela fé e pela educação. Eu acredito que vamos longe no ensino por excelência, pela transformação através da academia, mas também através dos princípios e valores da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E os carros elétricos são o futuro da mobilidade urbana em todo o mundo, né? Um futuro cada vez mais próximo. Aqui em São José, por exemplo, a PM e a Guarda Civil já utilizam veículos movidos a eletricidade. E essa também é a realidade dos ônibus que vão trafegar na linha verde. Para auxiliar ainda mais esse futuro sustentável do universo automobilístico, até mesmo uma lei aprovada na Câmara prevê incentivar o uso de veículos elétricos na cidade. Os detalhes a gente te mostra na reportagem. Essas são 4 das 8 novas viaturas 100% elétricas disponíveis para o uso da atividade delegada da Polícia Militar de São José. Fabricadas pela empresa chinesa BYD, as viaturas têm autonomia de 300 quilômetros e estão rodando nas ruas desde o final de fevereiro. Segundo o tenente Anderson Agostinho, além de gerar economia, os novos carros devem ajudar no patrulhamento nas ruas da cidade. Colaborar aí com relação a maior quantidade de unidades de serviço territorial na rua e também uma sensação de segurança que vai ser proporcionada aí para a população de São José dos Campos com um índice maior aí de colaboração entre a PM junto com a Prefeitura. E as viaturas da Polícia Militar não são os únicos exemplos de veículos elétricos utilizados em São José. A frota elétrica da cidade também é composta por 30 viaturas da Guarda Civil Municipal, serviço de carros compartilhados e, em breve, será reforçada pelos veículos leves sobre pneus da linha verde e ônibus do transporte público. Tudo isso pode ser considerado o resultado da política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos e híbridos, sancionada em 2018 e aprovada no plenário da Câmara no ano anterior. A autora do projeto de lei, a vereadora Amélia Naomi, acredita que o poder público tem papel importante nesse debate. Precisa que o poder público faça sua parte para que, a partir daí, tenhamos vários postos de atendimento, né, que a gente consiga implementar. E São José também, por isso que eu apresentei o projeto, deve ser essa referência no Brasil. Para a parlamentar, São José está credenciada a ser pioneira no incentivo de carros elétricos, já que nos anos 1970 a cidade foi precursora no uso de uma energia mais limpa, com o desenvolvimento do motor a álcool no DCTA. E para que os veículos movidos a energia elétrica sejam cada vez mais populares, Amélia acredita que é preciso fornecer incentivos e garantias para as empresas. O governo tem que incentivar e implementar essa lógica da energia limpa. Essa garantia é fundamental. Então, por exemplo, nós temos que ter vários postos aqui na Dutra, né, para que as pessoas com o carro possam ter lá o seu abastecimento. Incentivo que pode ser importante também para o meio ambiente. É o que garante o Ritieri. Engenheiro ambiental, ele afirma que o carro elétrico é a opção mais viável em relação aos veículos movidos a energias não renováveis, como a gasolina e o álcool. O combustível fóssil ele é uma fonte de energia não renovável. Uma hora ele vai acabar, ele vai se esgotar, né? Ele não se autossustenta, né? Então, essa fonte de energia elétrica, né, que o veículo traz aí, né, acredito que vai ser o futuro. Isso se torna menos poluente, né? A cidade vai ganhar com a qualidade de vida, né? A população, o meio ambiente, a saúde. Então, tudo isso influencia e é uma grande importância ter esse incentivo na cidade. Além de ajudar o meio ambiente, no futuro os carros elétricos também podem ser benéficos para o bolso, já que a manutenção é mais barata que os veículos convencionais. Essa economia ela vem de manutenção, né? No caso, o carro elétrico você não vai precisar colocar água no carro, trocar óleo, trocar correias. Então, reduz muito a manutenção do veículo. Com isso, também você deixa de consumir, né? E gerar resíduo ao meio ambiente, né? Na cidade, né? Na questão de resíduos sólidos. Por enquanto,
ainda é só o começo do uso dos carros elétricos no país. Mas São José dos Campos dá um passo importante para o que pode se tornar realidade em um futuro não tão distante. E você, está em busca de trabalho aqui em São José? Então vamos ver as vagas de emprego disponíveis no PAT? É hora da nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de arquitetura, ajudante de obras, ajudante eletricista, almoxarife, aprendiz de mecânico, assistente comercial, assistente de vendas, auxiliar de enfermagem, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção mecânica, auxiliar de planejamento, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tráfego, auxiliar operacional mecânico, caldeireiro, caseiro, contador, corretor de imóveis, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista auxiliar, eletricista bobinador, eletricista de força e controle, eletricista de refrigeração, eletricista montador, empregada doméstica, encarregado de instrumentação, funileiro industrial para parada, funileiro montador caldeiraria, gerente de fábrica, gerente de projetos, instalador de alarme, instalador de sistema eletrônico, isolador, isolador funileiro traçador, jardineiro, mecânico, mecânico ajustador, mecânico de manutenção, meio oficial mecânico de refrigeração, moldador de plástico por injeção, montador de andaimes, montador eletroeletrônico, montador mecânico, motorista de manque, motorista de van, operador de logística, operador de manutenção, operador de torque, pedreiro, pintor industrial, poceiro de obras, projetista de móveis planejados, projetista elétrico, projetista mecânico, promotor de vendas, recepcionista atendente, refratarista, repositor, serralheiro industrial, soldador, soldador TIG-ER, supervisor, supervisor de vendas, supervisor logístico, técnico de materiais, técnico de planejamento, técnico em eletrotécnica, técnico em instrumentação, técnico em secretariado, técnico em segurança do trabalho, tubista, vendedor, vendedor autônomo, vendedor externo e vigia de espaço confinado. Ainda há vaga para pessoa com deficiência, no cargo de atendente de lanchonete. Para se candidatar às vagas é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E além do Dia Internacional da Mulher, com foco na valorização de direitos e oportunidades, este mês o nosso país também chama atenção para a saúde feminina. É a campanha Março Lilás. A proposta é reunir esforços e ações para alertar as mulheres sobre a prevenção e tratamento do câncer de colo de útero, uma das maiores causas de morte por câncer entre as mulheres. A campanha também recebe o reconhecimento da Câmara. No mês de março, que marca o período de atenção especial às mulheres, não poderia faltar uma campanha de conscientização sobre a doença que é a quarta maior causa de morte entre o público feminino, o câncer de colo de útero. Por ser um tipo de câncer prevenível e com elevado índice de cura, a campanha Março Lilás ganha ainda mais efetividade e visa alertar a população sobre os cuidados e o combate à doença, como explica a médica Helena Proni. E acho que a gente trazendo essa informação de forma mais ampla para a população, com certeza vai ser benéfico. E isso já tem acontecido, né? A gente tem tido avanços nas últimas décadas. Acho que podemos avançar muito mais se a gente continuar informando a população, dando condições de rastreamento, de vacina. A principal causa do câncer de colo uterino é a infecção pelo HPV de alto risco. Segundo especialistas, cerca de 10% das mulheres que contraem um papiloma vírus humano de alto risco o manifestam de forma persistente, o que pode causar lesões pré-cancerígenas. Essas lesões podem ser identificadas a partir do exame Papa Nicolau, oferecido gratuitamente pelo SUS. Além do exame, a Rede Pública de Saúde também oferece a vacina contra o vírus HPV. É extremamente importante a campanha de prevenção
para o HPV, é importante que as pessoas busquem a vacinação, busquem fazer o exame ginecológico periodicamente. A gente tem no SUS o Papa Nicolau, que deve ser colhido ou anualmente ou a cada 3 anos, dependendo da situação. Hoje temos também o exame de HPV, que é considerado padrão ouro para rastreamento. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem de que esse é um câncer prevenível, que se elas buscarem um acompanhamento médico regular, elas podem eliminar bastante a sua chance de ter um câncer de colo. A vereadora Dulce Rita, autora de um projeto de lei que instituiu no município a campanha Março Lilás, destaca a importância de promover o acesso aos serviços de saúde pública. A parlamentar também explica que existe uma luta diária para garantir os direitos dos cidadãos e promover o acesso a esses serviços. Nós notamos que tem muita mulher aí com problemas de saúde, de colo do útero, com vários problemas. Então, isso aí eu falei, bom, se essa demanda reprimida aqui, nós vamos chamar uma atenção aí, fazer um movimento para que as pessoas se atentem para o que está acontecendo com esse segmento. Então, nós estamos querendo fazer essa campanha para chamar a atenção de como a mulher pode se prevenir, como a mulher pode se cuidar, para a mulher ficar atenta com o seu corpo, para nos primeiros sintomas já procurar a prefeitura, procurar a saúde, para não ter que chegar no final. Além do exame, a rede pública de saúde oferece a vacina contra o vírus HPV. Ainda assim, é recorrente o preconceito contra o imunizante, que está disponível gratuitamente pelo SUS para meninas entre 9 e 14 anos de idade. A procura é muito pouca dentro da população. Então, essa vacina tem que ser estimulada, tem que ser educar a população do que se trata, porque às vezes os pais confundem esse tipo de vacina, dizendo que já está liberando a criança para as práticas sexuais. Não é nada disso. Quanto mais a população tenha conhecimento, mais ela pode estar procurando os órgãos públicos para estar se cuidando. Não só cuidando ela, como também os seus filhos, né? Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a taxa de cura nos estágios iniciais do câncer de colo uterino pode chegar a 95%. Este é o caso de Sueli, de 54 anos, que foi diagnosticada com a doença há 6 meses. Ela passou por uma cirurgia, tratamento e recebe acompanhamento regular para evitar a reincidência. Apesar do susto por ter contraído um câncer, hoje consegue ver o lado positivo após tudo o que passou. A gente ir precocemente, né, no médico, seja o clínico ou algum especialista da área, isso é muito importante, né? Porque você previne certas doenças, igual eu. Se eu deixasse, pode ser que iria mesmo abrir e fazer um tratamento paliativo. Não ia ter como. Então, a prevenção é muito importante, né? Por isso que as mulheres procurar o ginecologista, fazer os exames anualmente, né? Ela ter assim, saber o que for irregular do próprio corpo dela, ela ir em busca, né? Para ver o que está acontecendo. É muito importante a prevenção. A especialista explica por que o diagnóstico foi essencial para o sucesso do caso da Sueli e por que é tão importante que cada vez mais mulheres tenham acesso à informação sobre essa doença. O diagnóstico precoce no câncer de colo, ele é muito importante porque a gente consegue pegar uma lesão pré-câncer e tratar. Então a gente pega uma lesão de alto grau, que a gente fala, que é a lesão causada pelo HPV, e a gente consegue tirar essa lesão. Quando a gente faz isso, geralmente a gente consegue curar na maioria dos casos. E se não cura imediatamente, a gente consegue fazer um acompanhamento e pegar a progressão dessa doença de uma forma que a gente consegue inclusive preservar a fertilidade da paciente em muitos casos e evitar a progressão para uma doença invasiva. E a Sueli, que está superando a doença, tem um recado importante que vale para todas as pessoas de qualquer idade, de que a prevenção é um gesto de amor à própria vida. Eu, graças a Deus, eu consegui, né, a recuperação e estou aí na luta ainda.
né? Não digo que foi ruim para mim, né? Eu digo que foi um aprendizado, né? Um aprendizado que eu consegui superar várias coisas da minha vida, né? E a gente ter cuidado com o nosso corpo, a gente tem que ter cuidado para a gente, para as pessoas que amam a gente e as pessoas que a gente ama também, né? Isso é muito importante, né? A gente ter amor próprio com a gente, se cuidar. E mantendo o tema na saúde, a gente confere agora como está a situação da pandemia de Covid-19 aqui em São José, no nosso boletim epidemiológico. E como a gente vem acompanhando, há algumas semanas os números da doença estão caindo em São José, né, e também no país. Tanto que o governo do estado e também a prefeitura aqui da cidade já caíram com a obrigação do uso de máscaras em ambientes externos e internos, exceto no transporte público e também nos serviços de saúde. Ainda assim, a gente reforça a importância de usar máscara em caso de algum sintoma gripal e, claro, manter em dia a vacinação. As doses de reforço continuam sendo oferecidas e para saber as datas, horários e locais é só entrar no site da Prefeitura e clicar no ícone Vacinação em São José. E agora a gente confere a previsão do tempo para a tarde desta terça e também amanhã. A tarde desta terça-feira será de tempo nublado, mas não deve chover. A máxima é de 26 graus, mínima 15. Na quarta, o sol aparece entre nuvens. Não deve chover. A temperatura máxima é de 27 graus e a mínima chega aos 14 graus. E o boletim de hoje termina aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde. Não se esquece, hein, que logo mais às 4 horas da tarde tem sessão aqui na Câmara e, claro, com transmissão ao vivo. Até mais!